A Rússia está perdendo na Ucrânia e, além da guerra, está perdendo a própria identidade. Com mais de 1.000 soldados morrendo todos os dias, estatísticas chocantes estão sendo reveladas. Elas nos mostram duas coisas. O exército de Putin está enfraquecido e a Rússia não se recuperará por 100 anos após o fim da Ucrânia. A loucura de Putin ficou evidente enquanto seus soldados morrem em números inesperados. Para a Rússia, o futuro agora parece mais sombrio do que antes da invasão de Putin. Tudo começa com o aumento das baixas que a Rússia tem enfrentado nos últimos meses, segundo o Financial Times. Autoridades ucranianas e europeias afirmam que soldados russos nunca desapareceram ou morreram tanto em combate. Isso faz com que cada nova ofensiva russa seja mais fraca que a anterior. A longo prazo, a Rússia está se colocando em uma posição em que todo o país estará à beira do colapso nas próximas décadas. Mas vamos chegar a isso primeiro. Vamos olhar os números para ver se eles são tão ruins quanto afirma o Financial Times. Spoiler, são sim. Em fevereiro, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou duas coisas. Primeiro, a Rússia perdeu 31.700 soldados só em janeiro. E segundo, os níveis de recrutamento russos estão longe de ser tão altos, o bastante para substituir a carne que Putin jogou no moedor. Essas perdas se somam às da Guerra de 4 anos, que custou à Rússia mais de 1,2 milhão de soldados. Só em 2025, a United 24 Media afirma que a Rússia teria perdido cerca de 415 mil soldados, o que equivale a uma média de 35 mil baixas por mês. A Ucrânia parece ter desacelerado em janeiro, mas isso está longe da verdade. O número de 415 mil soldados se refere a baixas, que incluem mortes, feridos, capturados e deserções. Quanto aos 31.700 russos eliminados em janeiro, esses seriam supostamente todos mortos. Os drones da Ucrânia atuaram intensamente no primeiro mês do ano, registrando em vídeo cada perda causada por eles. Essas filmagens são carregadas no sistema Delta da Ucrânia para verificação. Você não precisa ser um gênio da matemática para perceber isso. 31.700 soldados mortos em janeiro equivalem a mais de 1.000 perdas por dia. 1.022,6 se formos precisos. Se acrescentarmos as 35 mil baixas por mês vistas em 2025, o número, incluindo outros tipos de perdas, provavelmente ultrapassa 1.160. Outra coisa notável que Syrskyi menciona é que a Rússia agora perde soldados mais rápido do que consegue repor devido à alta taxa de perdas. Em janeiro, a Rússia teve déficit de 9 mil soldados no recrutamento, mostrando que a Ucrânia mudou o jogo. Ela seguirá com o que faz, mas o suprimento de mão de obra russa, antes ilimitado, começa a diminuir. Quando a Ucrânia elimina mais soldados do que a Rússia recruta, a força invasora de Putin e a própria Rússia ficam significativamente enfraquecidas. Você vai ver o porquê em breve. Por que a Rússia não recruta mais soldados? É uma pergunta lógica, já que o Kremlin já mostrou estar disposto a gastar para contratar mais soldados para a guerra de Putin. No entanto, essa abordagem está começando a falhar, já que muitos dos que estavam desesperados o suficiente para aceitar esse dinheiro já foram destruídos. Isso deixa a Rússia com um número cada vez menor de potenciais soldados para recrutar. Os altos pagamentos não atraem russos suficientes para lutar na Ucrânia, levando Moscou a recrutar mais criminosos acusados. Pressionar conscritos a assinarem contratos ao fim do serviço obrigatório e realocar soldados feridos, reportou o Financial Times em 10 de fevereiro. Se a Rússia prestasse atenção, veria que a crise de recrutamento se aproximava. Em 2025, os novos números de recrutamento militar da Rússia já haviam caído, disse o Moscow Times em janeiro, mas não muito. A própria Rússia estabeleceu uma meta de 422 mil novos soldados, de acordo com o porta-voz favorito de Putin, e afirma ter superado essa meta por 704 pessoas, mas o número citado foi bem menor do que os 450 mil. Medvedev disse que a Rússia recrutou em 2024 e que alcançar 422 mil foi resultado dos recrutadores trabalhando no limite. Há uma taxa recorde de deserção entre soldados russos, agravada pelas mortes causadas por drones ucranianos e pelos restos no campo de batalha na Ucrânia. Segundo a United 24, era esperado que 70 mil soldados russos deixassem suas unidades até o fim de 2025. Um cálculo simples mostra que isso é cerca de 1/6 do total recrutado pela Rússia no ano. E esse é outro problema que Putin enfrenta. O Financial Times afirma que as deserções na Rússia atingiram o nível mais alto desde o início da guerra.
Isso indica que não combatentes e pessoas recrutadas à força por Putin percebem que grandes pagamentos pouco importam quando se está ferido por estilhaços de drones. Falando em pessoas desesperadas, essa frase descreve com bastante precisão os aliados de Putin que estão correndo pelo Kremlin, neste exato momento. Eles sabem que precisam manter o recrutamento alto, pois o líder exige isso. Todos estão cientes. Em Moscou, há muitas janelas de onde podem cair se não atenderem ao que Putin deseja. Então, o que estamos vendo agora na Rússia é uma tentativa cada vez mais frenética de recrutar pessoas. E por pessoas, queremos dizer literalmente qualquer um que ainda esteja disposto a aceitar o grande pagamento que a Rússia oferece. O Financial Times já tratou disso, citando criminosos e feridos. Com mais de 1.000 soldados morrendo por dia, a Rússia adota medidas de recrutamento cada vez mais drásticas. A ABC afirmou em janeiro que a Rússia liberta o máximo possível de prisioneiros. Se esses prisioneiros aceitarem pegar um fuzil e servir na Ucrânia, ficam livres de cumprir suas sentenças nas prisões russas. Até janeiro de 2025, a Rússia recrutou 180.000 soldados de seu sistema penal, segundo o Kiev Independent. Provavelmente esse número já passou de 200.000 no último ano ou desde então. Isso parece uma boa ideia. Enviar assassinos, estupradores e traficantes condenados para a Ucrânia certamente forma um exército forte, certo? Sarcasmo à parte, nem o sistema prisional pode sustentar indefinidamente o recrutamento russo. Para superar isso, a Rússia também está recorrendo a combatentes estrangeiros de qualquer lugar que possa consegui-los. A ABC relata que uma análise independente das mortes de tropas russas revelou que mais de 550 dos 160.000 soldados examinados eram estrangeiros de vários países diferentes. Isso mostra que a Rússia está tão desesperada que gasta dinheiro fora do país para manter o envio de soldados. Outros esforços de recrutamento são mais drásticos. Segundo a ERR News, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia afirmou em 10 de fevereiro que o número de voluntários está caindo. A Rússia exerceu forte pressão sobre quem não se deixa atrair por recompensas financeiras. Inclui engano, intimidação, manipulação psicológica e, às vezes, força física. Tudo para levar quem quer fugir da Ucrânia à linha de frente. A Rússia agora está mirando grupos socialmente vulneráveis para aumentar seus números, incluindo os cronicamente desempregados, pessoas que lutam contra vícios e pessoas sufocadas por montanhas de dívidas. Segundo a inteligência estrangeira da Estônia, as tropas de frente da Rússia são majoritariamente formadas por pessoas que normalmente não receberiam armas. De novo, parece a base para um exército forte, não é? Pessoas que não querem lutar estão sendo forçadas a uma batalha onde suas vidas acabam num piscar de olhos. Tudo isso devido às táticas ruins da Rússia e à forte defesa do território pela Ucrânia. E não se engane, o Kremlin sabe o quão inúteis são esses supostos combatentes. Nem se preocupa em treinar direito a carne de canhão que recruta para o exército. A United 24 Media revelou em 10 de fevereiro que o treinamento militar russo dura menos de 2 semanas, segundo Ivan, um recruta russo. Após os exames médicos, perguntaram se eu estava pronto para ir à base militar no dia seguinte. Eles nos treinaram 5 dias, esperamos mais 5 por uma rotação, e então fomos para o combate, revela Ivan. Não surpreende que a Rússia perca mais de 1.000 soldados por dia. O treinamento militar do país durava 6 meses, mas foi reduzido para 3 em 2013. As próprias leis da Rússia determinam que seus recrutas devem passar por 4 meses de treinamento antes de serem enviados, o que claramente não está acontecendo agora. A Rússia está treinando seus soldados por mais ou menos o mesmo tempo que leva para fazer um bom fermento de pão, e esses soldados estão durando mais ou menos o mesmo tempo, na Ucrânia, assim como aquele pedaço de pão duro. Os veteranos e quase todos que querem lutar já foram embora. Só restam as tropas que Putin ainda manda contra os drones da Ucrânia. A essa altura, você já começa a entender por que o exército da Rússia está fracassando tanto em fazer qualquer tipo de progresso notável na Ucrânia. No início do vídeo, afirmei que a guerra iniciada por Putin deixará a Rússia sem recuperação por 100 anos. Por que isso? Para responder, precisamos voltar ao início do governo Putin na Rússia. O ex-agente da KGB não era um novato ingênuo, mas talvez não soubesse o suficiente sobre as tempestades demográficas e populacionais que enfrentaria. Segundo o The Independent, em outubro de 2025, Putin dedicou boa parte de sua presidência à questão populacional da Rússia, além de se envolver em guerras. Ele reconheceu o problema em 2005, afirmando que agir sobre a questão populacional da Rússia era vital para a estabilidade social e econômica do país.
Ele disse algo parecido em 2019, destacando que a Rússia ainda enfrenta um problema populacional não resolvido por Putin. No mesmo mês do artigo do The Independent, Putin voltou a ressaltar que aumentar a taxa de natalidade era essencial para o futuro da Rússia, segundo ele. Tudo isso enquanto cerca de 1.000 possíveis pais morriam por dia na Ucrânia. Mas Putin nunca foi do tipo que deixava suas próprias más decisões atrapalharem um bom pronunciamento. Nenhuma iniciativa de Putin desde sua chegada ao poder contribuiu para a prosperidade econômica que a Rússia teve nos primeiros anos de seu governo. Ajuda, claro. A taxa de natalidade do país subiu de 1,21 milhão de crianças por ano em 1999 para 1,94 milhão em 2015, mas despencou novamente, caindo anualmente desde o pico. Em 2024, houve só 1,22 milhão de nascimentos, levando a Rússia ao mesmo patamar de quando Putin assumiu o poder. A população do país tem diminuído lenta e continuamente desde o colapso da União Soviética. Em 1990, a Rússia tinha uma população de 147,6 milhões. Agora são 146,1 milhões, já contando os 2 milhões que a Rússia inclui após anexar ilegalmente a Crimeia. Mas o que isso tem a ver com a Rússia não se recuperar por 100 anos? Vamos para 2100, pouco mais de 100 anos após Putin assumir o poder? Segundo o Instituto de Ciências Humanas, a Rússia é mais afetada pela tendência global de queda na natalidade do que muitos países. As Nações Unidas prevêem que a população da Rússia terá caído para entre 74 milhões e 112 milhões em relação ao que é hoje. No mundo de amanhã, a Rússia será um gigante territorial e um anão populacional. É isso que Putin entende. A população da Rússia será bem menor que a da China, Índia ou Estados Unidos, metade da do Brasil e Etiópia, e 1/3 da Nigéria e Paquistão. Segundo o Instituto, esse problema vem se formando há um século, e a Rússia já percorreu 1/4 desse caminho. Agora, acrescente uma guerra brutal e de desgaste a essa crise, que já custou à Rússia mais de 1,22 milhão de cidadãos, quase todos homens. Uma guerra que ainda custa mais de 1.000 vidas por dia. Uma guerra que, segundo o ex-colaborador da Forbes, David Axe, poderia levar a Rússia até 2.256 para vencer, ao custo de 101 milhões de vidas. Se os avanços seguirem o ritmo de maio de 2025, que impacto você acha que essa enorme perda de potenciais pais terá na Rússia em 100 anos? Está longe de ser um bom impacto do ponto de vista populacional, e a população em declínio da Rússia alimenta muitos outros problemas que parecem prestes a arruinar o país. Muito depois de Putin dar seu último suspiro. Segundo a Fundação Carnegie, a Rússia viveu situação parecida com a taxa de natalidade no colapso da União Soviética. No entanto, os problemas causados pelas baixas taxas de natalidade foram mitigados pelo influxo de cidadãos russófonos das antigas repúblicas soviéticas que se mudaram para a pátria a partir de seus antigos lares. A Rússia perdeu esse trunfo para sair da situação. Claro, ainda há pessoas que imigram para o país, mas elas não são falantes de russo, e esses potenciais imigrantes agora têm mais opções. A fundação destaca que trabalhadores da Ásia Central antes migravam em massa para a Rússia. Atualmente, há entre 3 e 3,5 milhões desse grupo demográfico na Rússia, metade do que havia entre 2012 e 2013. A Rússia também enfrenta um impasse. Mais imigrantes de territórios asiáticos enfraquecem a identidade russa. Quando imigrantes de outros países vão embora, como ocorreu aos milhões na última década, a Rússia perde força de trabalho, causando grandes problemas econômicos. A Rússia já estava ficando sem trabalhadores para atuar internamente. Perder mais de 1.000 soldados por dia na Ucrânia acelera esse processo e agrava uma crise populacional de um século. Já vemos impacto na economia russa causado diretamente pela invasão de Putin. Falando a Forbes em outubro, o diretor associado do Centro de Eurásia do Conselho Atlântico, Andrei Danieri, disse que homens russos na faixa dos 30 anos são, de longe, o maior grupo demográfico de baixas. Do lado russo. Esses são homens que em breve estariam entrando em seus anos de maior rendimento salarial. Os soldados voluntários, chamados kontraktniki, aceitaram altos pagamentos do governo para lutar e morrer na Ucrânia. O principal é o risco de morrer. Cada trintão morto é um russo que não poderá formar ou manter uma família. Tudo isso agrava a crise populacional que a Rússia já enfrenta, e a situação deve piorar muito nos próximos 75 anos. A Rússia já esgotou seus soldados qualificados, enviando principalmente carne de canhão para a Ucrânia,
Muitos dos que perdeu tinham outras habilidades. Alguns eram engenheiros que poderiam ajudar no desenvolvimento da infraestrutura da Rússia, outros trabalhadores semi-qualificados, ambos necessários ao país. Fábricas operam a 81% e continuarão em queda com a saída de mão de obra qualificada e recursos. A guerra de Putin não mata só mais de 1.000 soldados por dia, mas também trabalhadores, maridos, pais, profissionais, provedores, minas e tudo que um país precisa para prosperar. Claro, a Rússia provavelmente sobreviverá ao próximo século, mas verá potências emergentes como China e Índia ultrapassá-la totalmente, por causa das fantasias territorialistas de Putin. Tudo se resume a uma pergunta: quem vai reconstruir a Rússia? Não serão as pessoas que Putin está sacrificando por suas próprias ambições equivocadas. Eles não estarão trabalhando, tendo filhos, ou evitando o destino que ameaça a Rússia até 2100. Nem será Putin presidente da Rússia com 73 anos, a menos que ele queira que a Rússia use sósias rotativos para fingir imortalidade, não vai durar muito mais tempo. Vamos voltar ao campo de batalha. A verdade é que o alto número de mortes russas não vai melhorar. O Ministério da Defesa da Ucrânia definiu como meta 50.000 soldados russos mortos por mês, o que agravaria ainda mais a crise de recrutamento na Rússia. Já há menos pessoas dispostas a lutar pelo salário de Putin. Cada morte dessas também agrava o problema populacional da Rússia. Assim, a Ucrânia tem boas chances de alcançar esse objetivo. Se o que vemos no campo de batalha indica algo, as ofensivas russas já enfraquecem. No ritmo atual, vai levar pelo menos mais 2 anos para a Rússia ocupar totalmente a região de Donbás, pela qual está lutando agora, de acordo com o projeto de monitoramento Deep State UA. Isso representa mais 2 anos de mortes, o que deve custar à Rússia cerca de 600.000 pessoas, segundo estimativas baseadas nas perdas atuais. Provavelmente mais, pois os grandes ataques mecanizados da Rússia ficaram no passado. A Rússia esgotou os blindados antes das pessoas. Usa infantaria desmontada e táticas de infiltração para pequenos avanços, causando mais mortes, o que virou padrão. Após o fracasso da operação militar especial, Putin apostou que, sob pressão russa, a Ucrânia desmoronaria. Essa aposta agora está perdida, diz Mikhail Kaufman da Fundação Carnegie. A aposta de Putin tem sido que a pressão sustentada em todos os aspectos acabaria levando a um colapso do lado ucraniano. Mas, segundo Mikhail Kaufman, o modo de combate das forças russas não traz avanços operacionais relevantes. Tudo o que podemos perguntar agora é: por quanto tempo Putin vai continuar com tudo isso? Quanto mais a guerra na Ucrânia durar, pior a Rússia parecerá até o fim do século. Se Putin insistir nessa aposta fracassada, a Rússia pode atingir a população prevista mais rápido, o que seria um desastre para sua economia, exército e povo. O exército de Putin está sangrando e a própria Rússia também. Putin queria um império e acabou criando um colapso. A pressão econômica, o crescimento do separatismo e a perda de influência geopolítica contribuem para a queda da Rússia. Saiba mais sobre como Putin definiu o destino do país em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para análises diárias da guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.